Olá, que a paz seja convosco. 25 de outubro de 2021. Hoje vamos ler a carta aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 10 a 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 14. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é transferindo o controle. Há alguns anos atrás, eu fiz um desafio à família: ficar sem consumir açúcar nem adoçante por alguns dias. Uau! Não é fácil para ninguém, mas há muitas vantagens para o corpo em aceitar desafios saudáveis. Um estudo realizado com 504 participantes, a doutora Nicole Avena, da Escola de Medicina IK, do Monte Sinai, concluiu que o açúcar é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Outro estudo realizado por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, concluiu que os efeitos do açúcar no cérebro são semelhantes com o mecanismo responsável pelo vício em cocaína. O estudo publicado pelo PLOS ONE mostra que o consumo excessivo de açúcar aumenta os níveis de dopamina no corpo da mesma forma que acontece quando uma pessoa consome cocaína. E aí você se pergunta, mas como algo que vem da natureza, que é a cana-de-açúcar, pode causar tantos danos? Talvez a resposta esteja no componente usado para clarificar o açúcar refinado. O enxofre é um produto químico usado para a clarificação do caldo extraído da cana. O processo constitui-se em queimar o enxofre para se obter o dióxido de enxofre, que na forma de gás é adicionado ao caldo. Conseguir passar um dia sem açúcar é uma vitória almejada por muitos, quiçá ficar dias, meses, anos. Meu esposo e eu fomos animados a tomar café sem açúcar nem adoçante. E pensamos, é realmente um super desafio. Mas, incrivelmente, há mais de 4 anos não tomamos café adoçado, seja com adoçante ou açúcar. A persistência fez toda a diferença. Em Gênesis 4, versículo 7, após Caim ficar irado por Deus não ter aceito a ele sua oferta, o Senhor o aconselha: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve controlá-lo. Dominar um desejo é algo por vezes difícil para fazer. Nossa carne milita contra nosso espírito. Não conseguir abster-se ou controlar-se no consumo do açúcar pode matar nosso corpo. Não resistir aos atos pecaminosos matam nossa alma e deixam nosso espírito enfraquecido. Para nos ajudar nessa missão impossível, recebemos uma ferramenta poderosa. Não é um novo aplicativo. Quando buscamos interação com o Espírito Santo, quando nos subjugamos ao direcionamento dele, somos capazes de resistir. Você pode perguntar, a tudo? Não.
um passo de cada vez. A nossa santificação é gradual. Começa quando nos arrependemos e nos convertemos a Cristo. E essa caminhada irá se estender até que o Espírito termine sua obra, até que recebamos um corpo incorruptível e impecável. Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 18, explica bem esta disputa interna. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Paulo está dizendo, mesmo que venhamos a nos esforçar para combater nossos desejos carnais na força da nossa própria carne, seremos sempre vencidos. Sem passar o controle ao Espírito Santo, ou seja, o Deus que habita em nós, nós sempre cairemos na tentação de mais um docinho, mais uma olhadinha, só mais uma vez. Afinal, sempre pensamos, eu mereço ter este prazer. Mas quando a autoridade da nossa vida é passada ao Espírito de Deus, nossa carne vai ficando mais controlável até que venha o que é perfeito. Paizinho querido, como somos gratos pela perfeita ferramenta que nos enviaste. Relembra-nos sempre das palavras de seu Filho amado Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.